O rombo de 333 milhões de reais na conta da Itaipu Binacional em 2024 pode ser pago pelos consumidores brasileiros. Isso porque o governo federal estuda aumentar a conta de energia elétrica com o objetivo de zerar esse déficit. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou o rombo e deu 45 dias para que o Ministério de Minas e Energia e a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional apresentem medidas adicionais necessárias sem que seja necessário o reajuste da tarifa na conta de luz. A Embapar chegou a propor uma possível alteração de um decreto federal para utilizar o valor que seria distribuído em bônus para suprir esse saldo negativo. Agora o governo terá de decidir qual será o rumo da Itaipu. Você, Nelson Kobayashi, está no radar. Brasileiros poderiam pagar o rombo, 333 milhões de reais na Itaipu Binacional, que em outros tempos performava muito bem, né? Olha, Caniato, eu até compreendo que a gente pense dessa maneira. Os brasileiros poderiam pagar o rombo da Itaipu, por exemplo, ou poderiam pagar os rombos de tantas outras entidades que a gente tem visto dando prejuízos, mas eu preciso lembrar que o brasileiro já paga qualquer tipo de rombo. O rombo nas contas públicas é o brasileiro que paga. O rombo nas estatais é o brasileiro que paga, justamente porque não existe dinheiro público. O dinheiro é sempre do povo, é do pagador de imposto. Todo o dinheiro que o governo tem não é do governo, é do povo. Então, é claro que às vezes a gente cria essa ficção jurídica da existência do Estado, da União, que não existe de verdade, é uma ficção jurídica para organizar a sociedade, mas a gente tem que se lembrar que o dinheiro que está lá é justamente do povo. E às vezes o povo paga duas vezes, porque paga todo o financiamento da execução da existência desse sistema chamado União, governo, Estado, políticos e o salário de todo mundo, e também paga quando esse dinheiro não é bem administrado, ou seja, paga mal e paga duas vezes, ou seja, o brasileiro não poderá pagar. O brasileiro já paga todos os dias a má administração do dinheiro público que a gente tem visto se repetir cada vez mais nesses últimos anos. Pois bem, mas muitos entendem que o governo brasileiro, o cidadão brasileiro poderia pagar porque talvez fosse cobrado uma taxa extra ou algum tipo de adicional na conta de luz, e aí seria um valor extra. Você, delegado Palumbo, parece notícia velha, mas não é. Possibilidade do brasileiro ter de pagar um item a mais naquela lista da conta de energia para suprir um rombo que supera os 300 milhões de reais na Itaipu, a binacional muito conhecida, que fica ali entre Brasil e Paraguai, delegado. Eu assino embaixo tudo que o Kobayashi falou. O brasileiro ele vai pagar essa conta. Não tem como o brasileiro fugir. Aliás, quem mora aqui em São Paulo tem visto aí como tem aumentado aí a energia elétrica. Tem aumentado em casa, no escritório, em todos os locais, e as concessionárias não prestam um bom serviço. Não prestam um bom serviço de jeito nenhum. O que falta de energia aqui na cidade de São Paulo, não preciso nem falar para vocês que estão nos ouvindo, que moram aqui, porque é a realidade. Aqui basta chuviscar que a gente já tem que olhar aí se vai cair a energia elétrica, se o elevador vai parar, se vai ter que descer 20 andares a pé. É assim, presta um péssimo serviço e a conta vai vir sim para o contribuinte. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ou pela uma notinha a mais lá, vamos colocar um acréscimo e tal, ou então através de outro subterfúgio aí que o governo vai acabar usando para suprir esse déficit aí, que é um absurdo, né? Eu sou favorável ao que o Mota sempre falou aqui, ó, privatiza tudo. Você, Mota, inclusive pude ler uma série de manifestações de parlamentares do partido do atual governo federal e mesmo integrantes do Partido dos Trabalhadores dizendo que não existe rombo nas contas da Itaipu, enfim, indo na contramão do que foi publicado, inclusive, pela própria Agência Nacional de Energia Elétrica. Você, Mota, há muitos advogados que integram o governo federal, mas o que é preciso considerar é que estamos falando de um rombo que supera os 330 milhões de reais na Itaipu, né? Mais uma vez a gente vai falar aqui sobre os rombos das estatais. É importante dizer, o rombo de uma estatal
é sempre pago pelo contribuinte, de um jeito ou de outro. Não existe outra opção. O dinheiro que vai cobrir aquele buraco é o nosso dinheiro. E você vai lembrar, Canhato, que quando eu falei sobre isso algumas vezes, eu sempre pergunto qual é a função de uma estatal. E eu dei o exemplo, né? Eu perguntei qual é a função de uma empresa de geração de energia. Aí eu falei, não é pegadinha, gente, é uma pergunta séria. Porque se a pessoa responder que a função de uma empresa de geração de energia é gerar energia, no caso da Itaipu, ela errou. Porque se a empresa for estatal, a função principal é ajudar os amigos, independente de governo, independente de ideologia. Isso vale para a estatal de petróleo, para a estatal bancária, até para a futura estatal espacial. A função das empresas estatais é a redução da desigualdade. No caso, a desigualdade no saldo bancário das contas dos amigos de quem manda no país. Essa conta sempre somos nós que pagamos. Por isso, privatiza tudo, privatiza já, porque mesmo uma privatização mal feita é melhor do que uma empresa nas garras do Estado. Esse é um bordão muito bom, viu, Mota? Registra ele, privatiza tudo, privatiza já. É muito bom esse bordão.